Você sabe o que a Bíblia ensina acerca do corpo ser o templo do Espírito Santo? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 4, nos adultos, que tem como tema o corpo como templo do Espírito Santo. O texto áureo está em 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Verdade prática. Ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Leitura bíblica em classe. Está em 1 Coríntios 3, 6, 17, também 6, 15 ao 20. Objetivos da lição: levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. Ensinar que o corpo humano é semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento. É portador da presença de Deus. E conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Questionário: qual a diferença da condição espiritual dos discípulos antes e depois da regeneração? Qual a consequência da incompreensão espiritual dos coríntios acerca do corpo como templo do Espírito? O que e como a analogia entre corpo e tabernáculo reforça? Qual o papel do corpo nas disciplinas espirituais? Quais são as principais disciplinas corporais e qual a importância espiritual delas? Introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida, conforme Romanos 8:23. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Esta lição, esse trimestre, na verdade, você está vendo aqui, corpo, alma e espírito, vai fazer com que a gente venha aprender a nos conhecer e como se relacionar melhor com Deus. E no melhor, eu me refiro no sentido da perfeita vontade de Deus. Então hoje nós vamos aprender aqui o que a Bíblia ensina acerca do corpo ser templo do Espírito Santo. Riquezas preciosas estão contidas nesta lição. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal. Todos que se inscrevem no meu canal me ajudam a fazer a obra missionária. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, pastor, ministro do Evangelho Integrado, Assembleia de Deus Missão, aqui do estado de Santa Catarina, nossa convenção CIADESCP, aqui de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Já estamos integrados já há 15 anos e fazendo a obra do Senhor Jesus há quase 30 anos aqui na minha cidade. Sou o diretor da Escola Teológica da Igreja aqui na cidade de Lages, Santa Catarina, já há 15 anos. E temos, por bondade de Deus, uma escola que está em ascensão, uma das que mais cresce no Brasil e no mundo, que é a ACAT, a Escola de Cursos Online, Academia Teológica e Ensinos. Nós temos mais de 5.000 alunos dentro da plataforma da ACATFlix. E, falando nisso, nós chegamos a 45.000 inscritos no canal. E eu disse na lição passada que nós iríamos sortear essa Torá comentada, edição hebraico e português. E eu tenho a grata satisfação de anunciar aqui o ganhador. Eu estava lendo os comentários, confesso que me emocionei
Se eu pudesse, eu mandaria um exemplar para todos os irmãos que fizeram comentários ali. Eu agradeço de coração, viu? Vocês são alvo das minhas intercessões e eu tenho certeza, eu creio muito no efeito da oração. Orou, tem resultado. Do jeito que está, não fica. Então, eu estou orando por todos vocês. Mas o escolhido aqui do nosso sorteio foi aqui de Santa Catarina, aqui do litoral, ali de Florianópolis, lá da Lagoa da Conceição, o nosso querido irmão Natálio. Então, parabéns, irmão Natálio. Você vai receber na sua casa. Eu peço que você entre em contato. O telefone do suporte você consegue, está na descrição do vídeo. Entre em contato conosco para mandar o seu endereço. Nós já mandamos aí vários exemplares. Não se preocupe. Ah, pastor, não ganhei. Que pena. Não se preocupe. Nós estaremos sempre aqui abençoando os irmãos com algum tipo de material. Pode ficar tranquilo. Eu tenho 2 recados rápidos a dar aos irmãos. Dia 28 do 10, uma terça-feira, às 20 horas, nós iremos fazer uma aula gratuita para todos que desejam ser um parceiro ACAT. O que é o parceiro ACAT? Os irmãos sabem que nós temos uma escola de cursos e todos os nossos cursos, o valor de investimento cabe no bolso de qualquer pessoa. E nós não iremos mexer nos valores, mas iremos agora abençoar os irmãos que indicam os nossos cursos. Tem vários irmãos indicando e a gente resolveu abençoar esses irmãos. Então nós iremos tirar da nossa porcentagem e quando você indicar um dos nossos cursos e continuar indicando, a partir de agora, se você se tornar um parceiro ACAT, você vai continuar indicando, mas vai ser abençoado para complementar a tua renda. Isso é bênção de Deus para a tua família. E não é fazer comércio do povo de Deus, como lá na Bíblia tem pessoas que interpretam errado, né? Paulo diz, farão de vós negócio. Uma coisa, irmãos, é ser um lobo devorador que não tem compromisso com a salvação das pessoas. Era o que Paulo estava se referindo. Outra coisa é você ser levantado por Deus como um ofício, aliás, como alguém que trabalha tendo o ofício de ensinar a palavra de Deus. Quando Jesus levanta alguém dando o ofício e o dom para trabalhar entre o seu povo ensinando a palavra de Deus, a própria Bíblia recomenda que esta pessoa deve ser abençoada com duplo salário. Então é um trabalho, não é comércio. Vocês foram levantados para trabalhar com o ensino da palavra de Deus, tendo compromisso com a salvação das almas, ensinando corretamente. Então saiba diferenciar. Tem gente que quando olha assim, as pessoas que têm o ofício de trabalhar entre o povo de Deus ensinando a palavra de Deus, tem gente que interpreta errado, está fazendo do povo de Deus comércio. Não, irmãos. Paulo estava se referindo aos lobos devoradores que não tinham compromisso com a salvação das pessoas. As pessoas chegavam do jeito que estavam, pagãs, envolvendo-se com idolatria, uma série de coisas, e não havia transformação. Paulo condena esses líderes que só estavam pensando nas recompensas materiais e não tinham compromisso com a salvação das pessoas. Agora, o próprio apóstolo Paulo ensina pessoas que são levantadas por Deus para trabalhar com o ensino. Paulo disse, acha que Deus escreveu para não atar a boca do boi com preocupação dos bois? Não. A nosso respeito que trabalhamos com a palavra de Deus é que Deus recomendou que nós somos dignos de ser remunerado. Então, todos que trabalham com o ensino da palavra de Deus são dignos de serem remunerados, desde que não explorem ninguém, como é o nosso caso. Cabe no bolso de todo mundo. Os investimentos são pequenos, não há nenhum tipo de exploração. Então, se você se tornar um parceiro ACAT, você trabalha com o ensino da palavra de Deus, divulga a palavra de Deus e será remunerado por isso de forma digna, honesta, justa e abençoada por Deus. Então, dia 28, o link está na descrição desse vídeo, você vai entrar num grupo de espera. Pastor, eu já indico teus cursos para muitas pessoas. Você vai agora complementar a tua renda. Você poderá fazer 500, 1.000, 2.000 reais a mais, só conversando com pessoas do teu ciclo de relacionamento, coisa que você já faz, e agora vai ser abençoado por isso. Dia 28 do 10, às 20 horas. E também, atenção irmãos, você quer fazer uma manutenção no teu casamento?
Para quem não sabe, eu sou terapeuta, especialista em terapia de casais, já palestro para casais há mais de 20 anos e faço terapia de casal já há 10 anos. Muitos casais, principalmente aqui na minha cidade, a gente faz terapia com eles, orienta, ajuda. Eu estou casado há quase 30 anos. Nós temos, por bondade e misericórdia de Deus, além do chamado, muita experiência nesta área, tanto pastoral como terapêutica e também social. Dia 31/10, eu estarei ensinando aos casais o 4º nível do relacionamento, para que você aprenda a evitar as crises e verdadeiramente ser feliz no casamento. Então, dia 31/10, às 20 horas, uma grande e abençoada aula para os casais que se amam e querem fazer uma manutenção no casamento. Ok? Dados os nossos recados, vamos fazer a nossa oração. Agradeço a compreensão, viu? Tem muitos irmãos aqui que me compreendem, nos ajudam, e eu louvo a Deus por todas as coisas. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estar na tua presença e aprender a tua palavra. Abençoa, Jesus, mais de 45 irmãos que estão conosco aqui no canal, que todos sejam abençoados por ti juntamente com suas famílias. Venha abençoar, Senhor Jesus, esta aula, seja glorificado em todas as coisas. Abençoe desde já os parceiros, a Cate, todas as famílias. Venha ser conosco. Em teu nome, Jesus. Amém. Vem comigo, vamos lá. Papel e caneta na mão, você pode adquirir os nossos slides. É uma ferramenta pedagógica que mais de 2.000 professores já usam no Brasil e no mundo. E tem sido uma benção. Só quem usa essa ferramenta sabe o crescimento que traz nas suas escolas, suas classes. O corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro tópico, comprado e selado. Letra A, B e C. Antes de sermos comprados por Cristo, na sua obra da redenção, o ser humano, com toda a sua composição, foi criado por Deus. E por isso é sua propriedade. Não só porque houve a redenção e o Senhor comprou com seu sangue, não. Antes disso, ele é criador do ser humano, ele é dono do ser humano. Ponto. Quem for humilde para aceitar esta verdade, será muito abençoado, até porque todo ser vivo, para permanecer vivo, deve estar ligado na essência de onde saiu. O peixe foi feito da água, se tirar da água, ele quer voltar para a água, porque para permanecer vivo tem que estar ligado na essência de onde saiu. As plantas saíram da terra, se tirar a planta da terra, ela seca. Ela tem que estar ligada à terra para permanecer viva, na essência de onde saiu. O meu e o teu espírito vieram de dentro de Deus. Nosso espírito é uma fagulha viva do Espírito de Deus. Então, para que nós possamos continuar vivos eternamente, precisamos estar ligados na essência de onde nós saímos. E hoje nós vamos aprender aqui que a grande vontade de Deus é que nós sejamos um só Espírito. Está na Bíblia isso. Então, não é apenas a redenção que nos compra e torna Deus proprietário do ser humano. Não. É o fato de ele ser o criador do ser humano, tem todo o direito de guiar e controlar com justiça a vida desse ser humano para que ele seja feliz. Esse controle, irmãos, não é abusivo, nosso Deus é justo, não é abusivo, não é opressivo, não é injusto, não. É um controle de bênção para guiar a pessoa no caminho da paz. A Bíblia diz que os planos de Deus são planos de paz. Então Deus tem todo o domínio. Quem é humilde e aceita isso é muito abençoado. Agora quem é soberbo, né? Esse negócio de ter alguém controlando a minha vida para viver oprimido, fazendo a vontade dos outros, não. Meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Deixa que pense assim. Quem é humilde recebe o entendimento de que o nosso Deus é amoroso e todos os seus planos são planos de paz. Então, nós somos propriedade dele, porque ele nos criou. Tem todo o direito de guiar a nossa vida. Letra B. Depois da queda, Deus, antes ainda, confere lá Romanos 9:20. Paulo fala isso. Deus tem todo o direito. Romanos 9:20. Letra B. Depois da queda, Deus trabalhou
Confere lá Jesus mesmo falando, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 15:17. Deus trabalhou para resgatar a humanidade caída, a fim de novamente ser um com a sua propriedade. Está lá em 1 Coríntios 6:17. A grande revelação de que Deus deseja ser um mesmo espírito com o ser humano. Não que a gente vá participar dos atributos únicos dele, não é isso. A gente não participa da sua onipotência, onisciência e onipresença, não. Mas nós participamos de vários outros atributos, da sua santidade, da sua bondade, da sua justiça. Deus deseja que sejamos um único espírito com ele. Abra a Bíblia aí comigo, 1 Coríntios 6:17, só para você ver o grande desejo de Deus em ser um conosco, que vai depois ser o próprio Senhor Jesus, ensinado por ele. Em João 17:21, ele pede que todos sejam um. Esse é o desejo de Deus. 1 Coríntios 6:17, olha o que diz o texto bem claro, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Meu Jesus, que notícia maravilhosa, irmãos. Poder participar de vários atributos em Deus, com ele, ser um em espírito com Deus, isso é maravilhoso, e essa ligação quem faz é o Espírito Santo em nós. Por isso que é importante cuidarmos do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. O grande desejo de Deus é habitar os seus filhos com o seu Espírito, para que haja uma única conexão espiritual entre Deus e o ser humano, para que a gente venha participar do seu Espírito e ser comunicado conosco inúmeros atributos de Deus. Letra C. Todo cristão, fala, por favor, deixa eu abrir um parênteses aqui, professores, fala para os alunos, nós precisamos estar ligados na essência de onde nós saímos, para permanecermos vivos. Nós saímos de Deus e Deus deseja que nós sejamos um só espírito com ele, e isso tem que ser restaurado, senão o ser humano vai ficar igual o peixe. Tem muito ser humano por aí igual o peixe, que foi tirado para fora da água, não morre na hora, fica se batendo até morrer, e vai morrer, porque está fora da essência de onde saiu. Muito ser humano que está por aí sem comunhão com Deus, está igual o peixe, se batendo para lá e para cá e só se machucando. Não morreu ainda, mas vai morrer porque está fora da essência de onde saiu. E nós, fala para os alunos, nós já fomos restaurados, estamos ligados novamente na essência de onde saímos e para sempre, prepara um glória aí, iremos permanecer vivos com Deus. Aleluia! Letra C. Todo cristão precisa se conscientizar de que além de ser obra das mãos de Deus, agora é um em espírito com o Espírito de Deus. Olha que maravilha! Confere lá 1 Coríntios 6:17, Efésios 1:13. E por ser um com Deus, em espírito, precisa viver para Deus. Não de forma submissa, injusta, opressiva, infeliz. Não, jamais, jamais. Tire essa ideia do teu coração. Satanás semeou que você se submeter é sinônimo de não ter liberdade para viver. Não. Mas você estar vivendo para Deus é você se sentir seguro, porque não se trata de um Deus que corrige e pune, mas se trata de um Pai amoroso que protege. Eu já ensinei isso em lições passadas. Todo aquele que se submete a viver para Deus, de acordo com a sua vontade, ele mesmo será alvo de todas as bênçãos que esse Deus tem preparado para os seus filhos. O reino de Deus não é um reino apenas de exigências, mas é um reino de inúmeras bênçãos e benefícios. Então, tranquiliza o teu coração. Nós temos que estar cientes. Todo filho de Deus, esteja ciente que você agora é propriedade dele, está ligado a ele e precisa viver para ele, para que ele possa então manter a vida em nós. Confere lá Romanos 12:1. Esta é a perfeita vontade de Deus. Nós somos comprados e selados, somos propriedade de Deus. E tanto o Senhor Jesus como os apóstolos ensinaram que nós devemos estar
unidos em um só Espírito com Deus. Aleluia! Tópico 2. Não sabeis vós? Olha que lindo isso aqui, letra A, letra B. Devemos lembrar que Paulo estava falando com os cristãos da cidade de Corinto. O que significa? Vem comigo. Onde uma mulher coríntia, não é corintiana, tá, irmãos? Negócio de futebol, coisa assim, não. É coríntia. Homem coríntio e mulher coríntia. Uma mulher coríntia era sinônimo de mulher prostituta. Vocês sabiam disso? Eu estive pessoalmente lá em Corinto, na Grécia, e eu vi a montanha, o Acrocorinto, onde lá em cima tinha o templo da deusa Afrodite. Corinto era considerada o olho de toda a Grécia. Era uma cidade muito grande. Um polo comercial, na época, era uma grande metrópole. Ligava várias regiões e era uma das cidades mais importantes do Império Romano. É tanto que os gregos chegavam a chamá-la de... usava a expressão Totius Grois Lumen, o olho de toda a Grécia, Corinto. E lá em cima tinha o templo da deusa Afrodite com 1000 sacerdotisas, 1000 mulheres, que eram prostitutas cultuais. Elas faziam rituais de sexo e práticas sexuais ilícitas e as pessoas amavam ver aquelas mulheres. É tanto que uma das orações que eram feitas lá em Corinto, quando passava um viajante por Corinto, levantava a mão para o templo da deusa Diana, Afrodite, aliás, e dizia: ó deusa Afrodite, nunca deixai faltar prostitutas em Corinto. Era imenso nível de prostituição naquela cidade, exposição da nudez, do corpo. Os gregos, eles gostavam de expor o corpo. É tanto que as Olimpíadas, que hoje você já ouve falar e conhece, elas surgiram em torno de 700 anos antes de Cristo. Os gregos que criaram as Olimpíadas, eles faziam disputas, muitas, com a força física, lutas, o contato corporal, e eles faziam muitas lutas nus, muitas disputas completamente nu. É tanto que a palavra ginásio, ela vem da palavra lugar de nudez. É isso que significa a palavra ginásio. Então os gregos gostavam de expor a nudez do corpo. E Paulo está escrevendo para cristãos gregos de Corinto. E aí então devemos lembrar que Paulo estava falando com os cristãos da cidade de Corinto, e uma mulher coríntia era sinônimo de mulher prostituta. Confere 1 Coríntios 6, 15 e 16. Por isso que Paulo ele deixa claro, olha o que o texto fala aqui bem claro. Não sabeis que o que se une a uma prostituta faz-se, aqui vem o termo porneia, né? Faz-se um corpo com ela? Por que Paulo usa essas expressões? Porque era comum demais a prostituição naquela cidade. Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Aí vem o 17. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Vocês não podem estar no mesmo caminho de sensualidade que estas pessoas estão. Vocês têm que se unir a Deus e não ficar nesse caminho de exposição do corpo, de nudez, de prostituição, de práticas sexuais ilícitas. É isso que Paulo estava explicando aos cristãos de Corinto. Letra B. Em Corinto, a exposição do corpo e a prostituição eram comuns entre os pagãos. Dessa forma, a igreja precisava saber que o corpo é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado com pureza, respeito e pudor. Confere lá 1 Coríntios 6, 18 e 19. E essa questão do pudor, para não expor a sensualidade do corpo, em outra cidade grega também, Tessalônica, que eu tive o privilégio de conhecer, fiz até amizade com um grego lá, o Nikos, que mora em Tessalônica, até hoje a gente conversa. Lá em Tessalônica, também, entre os gregos, muita sensualidade, muita prostituição. Paulo recomenda aos cristãos gregos de Tessalônica. Ele diz: não tenhais o vosso corpo com desejo de sensualidade como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, a lição chega a comentar. Quando o homem se orgulhou, ele já começou a ter um excesso de preocupação com a sua aparência. Quando eles pensaram que era alguma coisa, começaram a ter excesso de preocupação com a beleza própria do corpo.
E esse excesso de preocupação deforma a visão, a pessoa nunca vai estar contente com aquilo que ela vê. Por isso que eles sentiram vergonha de estarem nus. E eles mesmos se cobriram. Desde aquele dia já bateu a acusação da verdade. Não pode o ser humano se expor dessa forma depois do pecado. Antes do pecado não tinha problema, eles não achavam que eram alguma coisa, não tinha orgulho nem exaltação. Mas quando se exaltaram, acharam que também eram Deus, eles então começaram a ter a visão torcida, deturpada. E depois que a visão deturpa, não se pode expor o corpo. Os piores sentimentos surgem com a exposição do corpo, porque há um excesso de preocupação e há todo um sentimento carnal em relação à forma física. Eles mesmos se cobriram, guiados pela acusação da consciência, aquela que acusa, que Paulo explica lá em Romanos capítulo 2. E aí o próprio Deus viu que estava ainda inadequado, vestiu adequadamente os dois depois da queda, a exposição do corpo, da nudez. Lembrando, irmãos, que existem algumas roupas que elas retratam tanto a forma física do corpo, que nos dias dos apóstolos, retratar a forma física do corpo já era expor a nudez. Hoje tem gente que pensa que expor a nudez é ficar completamente nu. E não, irmãos. Se você retratar demais a forma física do teu corpo, as partes íntimas do teu corpo, elas ficam expostas. Já está expondo a tua nudez. Então cuidado com certos tipos de roupa. Por favor, cuide do corpo com pureza, com pudor, com modéstia. A Bíblia ensina, muitos ensinadores não falam mais sobre o pudor, sobre a modéstia, um traje honesto, casto. Já não se ensina mais sobre isso e a Bíblia tem ensinamento sobre isso. Então redobre a tua atenção. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é um santuário sagrado. Vem comigo, vamos lá. 3. Propriedade e domínio. Isso serve tanto para as irmãs como para os irmãos, viu? Hoje tem alguns irmãos, principalmente jovens, que estão aí se vestindo aí como os cantores sertanejos e eles estão usando roupas aí colocadas a vácuo. Tem que tomar muito cuidado, que hoje tem alguns irmãos escandalizando mais que as irmãs. Então, por favor, não faz isso com o corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E além disso, nós não podemos ser fonte de pecado, nem fonte de cobiça, nem pedra de tropeço para nenhum carnal. Nós temos que vigiar. Letra A e letra B. A Bíblia ensina que somos. Olha só o que nós somos. Por isso que por favor, redobra a tua atenção. A lição não traz isso. Isso aqui é um subsídio para você, professor. A Bíblia ensina que somos membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, santuário de Deus, Efésios 2 e 22, noiva de Cristo, Apocalipse 19, 7 e 8, rebanho de Deus, Atos 20 e 28, povo de Deus, 1 Pedro 2, 9 e 10. Letra B. Diante da nobreza do que somos, precisamos viver de forma digna dessa reputação. Você é noiva de Cristo. Por favor, fala isso, principalmente para os jovens, para os irmãos, novos convertidos, até alguns irmãos já de tempo de fé, que estão aí todo bobinho, cheio de sentimento vão, cheio de vaidade, um excesso muito grande de preocupação com a aparência. Por favor, irmãos, vamos diminuir esse excesso de preocupação com a aparência. Uma coisa é ter higiene, ter cuidado natural com o corpo. Isso é bom, é importante. Outra coisa é excesso de preocupação com a aparência. Conta a história, de uma mulher que ela tinha um desejo de fazer um monte de cirurgia. Não estava contente consigo. A Bíblia ensina, Pedro deixou claro, Deus ama um espírito quieto. Quieto, o que é isso? Confere lá 1 Pedro 3 e 3, se não estou equivocado. Um espírito quieto. Vem cá, vamos aqui, eu vou mostrar para você a recomendação da Bíblia. O que é um espírito quieto? É você ser feliz com a tua aparência. Quando a pessoa não é feliz, ela é insatisfeita, ela tem um espírito inquieto. Vou mostrar aqui para os irmãos, só para você entender algo, que a Bíblia ensina isso maravilhosamente. Olha só, a partir do versículo 2, 1 Pedro 3, 2 a seguir. Considerando a vossa vida casta, em temor, o vosso adorno não seja o exterior, não seja o excesso de preocupação com as tranças do cabelo, uso de joias, luxo dos vestidos, mas seja
o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito quieto, manso, tranquilo, feliz com a forma física que recebeu da parte de Deus. E o que acontece? Quando tem pessoas que têm um excesso de preocupação com a aparência, ela tem um espírito inquieto. E essa mulher conta a história, ela tinha um espírito muito inquieto. Não estou feliz com a minha sobrancelha, não estou feliz com as minhas orelhas, não estou feliz com a minha testa, tenho muita sobrancelha, tenho muita orelha, tenho muito papo, aqui o quadril não está legal e as minhas coxas também não estão legal, eu queria operar tudo, só que eu tenho medo de morrer. Tem muita gente que vai fazer cirurgia e fica na mesa, mas eu queria. E aí um dia ela sofreu uma parada cardíaca e aí saiu dessa dimensão e se encontrou com um ser que disse assim: você vai voltar e vai viver ainda muito tempo lá embaixo. E um anjo vai te proteger. Quando ela voltou, ela lembrou. Eu tive uma visão. Isso aqui é uma parábola, tá? Não, isso aqui é uma comparação. Eu tive uma visão. E um ser falou para mim que eu ia viver muito tempo. E aí um anjo ia me proteger. Então, quer saber? É sinal de que se eu fizer todas as cirurgias que eu sempre quis, eu não vou morrer. E aí ela foi, irmãos, foi para o hospital e tirou pele da cabeça, tirou pele da orelha, tirou pele do pescoço, tirou pele da barriga, tirou pele da cintura, tirou pele da coxa e costurou aqui, costurou ali, tirou tanta pele que dava para fazer um anão. E aí ficou tão diferente e terminou ciente, né? Não vou morrer, foi falado que tem um anjo me guardando. Quando ela saiu do hospital, foi atravessar a rua, um carro veio, atropelou e matou. Daí quando ela foi para outra dimensão, conversou com um ser, ela cobrou na hora. Que história é essa que eu ia ser protegida lá embaixo e tinha um anjo para me proteger? Aí ela ouviu a voz: pois é, esse mesmo anjo disse que estava te protegendo e não te conheceu mais, não sabia que era você. Então o que acontece, irmãos? É só uma análise. As pessoas querem mudar tanto, que acabam trazendo prejuízos imensos para a sua vida. Por quê? Porque tem um espírito perturbado. Não tem um espírito quieto, feliz com a aparência que recebeu da parte de Deus. Não estou dizendo que você não pode melhorar com equilíbrio. Não, eu vou perder calorias, isso é importante, vamos ver mais à frente. Eu vou perder peso, isso é muito importante. Eu vou cuidar da minha aparência. Eu vou fazer aqui um cuidado normal, equilibrado com a minha aparência, não tem problema nenhum. Só evite os exageros, ok? Não me escandalize, tenha um espírito quieto. Vamos lá, a Bíblia ensina que somos tudo isso, então nós temos que viver, confere lá em Efésios 5:15, de forma digna dessa reputação. Corpo de Cristo, santuário de Deus, noiva de Cristo, é assim que Deus vê e espera ver aqueles que são dele. Corpo de Cristo, santuário de Deus, noiva de Cristo, rebanho de Deus, povo de Deus. Os padrões de Deus são diferentes. Vem comigo, visão geral. O corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. Tá? Você é um santuário vivo de Deus. Então, redobre a tua atenção em relação ao teu corpo. 2. O corpo como tabernáculo. Isso aqui é lindo também. Primeiro, portador da presença. Olha que lindo. Letra A e letra B. Se Paulo e Pedro disseram que seus corpos eram um tabernáculo, significa que olha como eles viam o corpo deles, os corpos deles. Significa que eles viam os seus corpos como um lugar sagrado, tal qual o tabernáculo de Deus nos dias de Moisés. Por que Paulo e Pedro disseram que os corpos deles eram um tabernáculo? Irmãos, essa palavra não era usada simplesmente no contexto social de uma edificação. Não. Na boca dos servos de Deus, não. Quando eles falavam tabernáculo, essa palavra ficou muito conhecida entre o povo de Deus pela santidade do tabernáculo de Moisés. Então, quando os filhos de Deus, não o ímpio usava a palavra tabernáculo para um contexto comercial, social, material. Mas quando os filhos de Deus usavam a palavra o meu corpo é um tabernáculo, eles estavam querendo dizer, meu corpo é santuário da presença de Deus.
E você sabe que as exigências de cuidado para com o tabernáculo nos dias de Moisés eram elevadíssimas. Então eles cuidavam do corpo, sabendo, é santuário, eu transporto a presença de Deus. Vem comigo. Perdão. Confere lá 2 Coríntios 5 e 4. Paulo fala sobre isso. 2 Pedro 1 e 14. E veja lá em Êxodo 25, 8 e 9. Por que Deus mandou construir o tabernáculo? Porque ele diz, eu quero habitar no meio de vós. O tabernáculo era a habitação de Deus, transportava a presença de Deus onde quer que fosse armado. Nós sabemos que o tabernáculo era uma grande tenda. Transportava a presença de Deus. Nosso corpo como tabernáculo, irmãos, veja o privilégio. Nós transportamos a presença de Deus. É por isso que onde você chega, o ambiente muda. Eu me lembro uma vez uma irmã nova convertida, pastor Rodrigo, pode ir lá em casa, estou passando uma luta com meu marido, ele ainda não aceitou Jesus, volta e meia vai na igreja, e eu fiz algumas coisas aqui em casa para melhorar a situação da família e a coisa piorou. Eu digo, não, vou lá. Quando eu cheguei na casa dela, um domingo à tarde, o marido estava em casa. Ele me recebeu na porta da sala e eu disse, a paz do Senhor. Quando eu falei a paz do Senhor, eu escutei que quebrou algo na cozinha. Deu um barulho. Saltou caco para todo lado. Eu escutei. Pensei, digo, nossa, a irmã deve estar fazendo um café, alguma coisa, derrubou alguma coisa, tadinha. Daí fiquei na sala conversando com ele e tal. Logo ela veio, pai do seu pastor e tal, assim. Conversamos, amém e tal. Passou toda a situação, orientamos. Daí ela disse, pastor, vamos tomar um cafezinho e tal. Eu pensei, digo, tá. A irmã estava fazendo alguma coisa e quebrou mesmo. Aí fui na cozinha, daí sentamos na mesa. Ela disse, pastor, aconteceu algo estranho aqui agora. Daí, o que aconteceu, irmã? Até escutei um barulho, a irmã quebrou alguma coisa e tal. Daí, não, foi isso que aconteceu de estranho, deixa eu te explicar. A coisa errada que eu fiz, pastor, sou nova convertida, tentei fazer algumas coisas aí que eu vi na televisão para abençoar minha família e a coisa ficou pior. E o que você fez? Daí eu estava assistindo o programa da Ana Maria Braga e lá tinha umas pessoas místicas e tal, ensinando a fazer algumas coisas para energizar a casa. E aí eu vi a Ana Maria pegou e disse, você pega um pote redondo de vidro, coloque pedras brancas, azuis, verdes, coloridas. Essas pedras são cristais que irão energizar a tua casa e a tua família, trazer bons fluidos dos poderes do universo para dentro da tua casa. E eu fiz, pastor, sem entendimento, peguei e comprei um pote, enchi de pedrinhas e coloquei em cima da geladeira, bem no meio. Não tinha como cair, como nada, não tinha como se desequilibrar, estava pesado, estava bem no meio em cima da geladeira. Pastor, quando eu ouvi a tua voz entrando lá na porta da sala, quando eu ouvi que diz assim, a paz do Senhor, que entrou essa voz aqui na cozinha, pastor, o pote em cima da geladeira estourou, pastor. Pum! Saltou pedra para todo lado, pastor. Eu fiquei com medo, o que é isso? Eu disse, eu sei o que é isso. Primeiro que a Bíblia diz, não coloque nada maldito dentro da tua casa. Você trouxe uma maldição para a tua casa. Isso aí são práticas espirituais malignas. É a materialização da fé. Você diminui o nome de Jesus, anula o poder do nome de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Você exclui, você extingue para confiar em um objeto, em um amuleto. Você está materializando a fé. E a Bíblia diz que os que servem a Deus devem servir por fé, não por vista. O justo anda por fé, irmã, não confiando em amuletos, em objetos que se dizem sagrados. Você trouxe uma maldição para a tua casa. Isso é maligno. Quando eu entrei na porta, irmã, se cumpriu o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 40. Jesus disse, quando vos receberem a vós, aleluia, a mim recebereis. Por quê? Porque nós somos tabernáculo. Nós transportamos a presença de Deus. Aleluia! Quando eu entrei na tua casa, irmão, Jesus entrou comigo. Deus entrou pela porta e Satanás saiu pela janela. Nunca mais traga nada maldito para tua casa, irmã. Ali eu vi, irmãos, o poder da presença de Deus que acompanha o crente no seu tabernáculo, que na verdade não é nosso.
O tabernáculo é de Deus. Cuide do teu corpo, você transporta, você é um transportador da presença viva de um Deus poderoso. Aleluia! Vem comigo. 2. Tabernáculo e tricotomia. Letra A e letra B. Estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? O tabernáculo feito no deserto também nos representava como habitação de Deus. É verdade. Também nos representava. Aquele tabernáculo lá, existe uma matéria lá no avançado, dentro da Catflix, do curso avançado de teologia, que é só sobre o tabernáculo. Então o tabernáculo, nós sabemos que especificamente a principal representação do tabernáculo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Mas existem várias raízes de ensino, o tabernáculo. E também representa o cristão, que transporta a presença de Deus. O corpo do cristão, que transporta a presença do Espírito Santo. Então, o tabernáculo feito no deserto também nos representava como habitação de Deus. Era profético. Deus estava ali querendo habitar no meio do povo e já estava apontando, um dia eu estarei habitando entre vocês, no próprio corpo de vocês. Confere Êxodo 25:8, letra B. Assim como Deus habitava nas 3 repartições do tabernáculo, o lugar santíssimo, o santo lugar e o pátio, Deus deseja estar presente em nosso espírito, alma e corpo, para cumprir o seu desejo de sermos um com Ele. Confere lá João 17:21. Que coisa extraordinária. Habitar no meu espírito, recriando o meu espírito pelo Espírito Santo. Habitar na minha alma, renovando os meus pensamentos com a sua palavra. E estar em todo o meu ser, trazendo o corpo em uma disciplina santa, pura e agradável a Deus, com práticas que glorificam a Ele. Aleluia! 3. Um tabernáculo guiado. Letra A e letra B. Assim como o tabernáculo era movido através da movimentação teofânica da nuvem, o cristão deve ser guiado exclusivamente através da palavra de Deus e o bendito Espírito Santo. O tabernáculo é guiado através da manifestação teofânica da nuvem. Havia uma nuvem que não era natural, aquela nuvem, irmãos. Era manifestação de Deus, teofânica, né? Em forma de nuvem. Então, a nuvem ficava sobre o tabernáculo e sobre todo o povo, de dia, trazendo alguns historiadores acreditam que a temperatura ficava na casa dos 20 graus, lá no deserto. Eu já estive, irmãos, inúmeras vezes naquele deserto, ali da Península do Sinai, algumas vezes, 2 vezes pelo menos, e realmente dá mais de 50 graus no forte do calor, do verão. E aí uma temperatura de 20 graus, eu me lembro que a gente saía, depois chegava nos hotéis ali, e colocava a temperatura lá 18 graus, 20 graus. Essa nuvem trazia um refrigério durante o dia, e à noite essa nuvem esquentava o povo, aquecia. E olha, irmãos, eu tive a oportunidade de subir o Monte Horebe, na Península do Sinai, e de dia um sol, um calor escaldante. À noite, nós subindo o Sinai, tivemos que colocar, eu coloquei touca, jaqueta, manta, estava muito frio. E a Bíblia diz que aquela nuvem aquecia o povo de noite e refrescava de dia. Olha que sensacional. Então o que acontece? Assim como o tabernáculo era movido, quando a nuvem se movia, uma vez por ano, se você for estudar você vai ver que era assim, uma vez por ano a nuvem começava a se mover. E aí eles começavam a levantar o acampamento. Desmontavam o tabernáculo e a nuvem guiava eles. E ela ia para uma determinada região do deserto e ela parava. Quando ela parava, eles entendiam, é aqui que devemos ficar. E armavam o acampamento de novo, juntamente com o tabernáculo. E aí então, uma vez por ano, a cada ano, a nuvem guiava o povo. E o tabernáculo se movia, eles então levavam e todo o povo era guiado. Isso aponta, irmãos, para a perfeita vontade de Deus em guiar o seu povo, guiar os seus filhos. Agora há poucos dias aconteceu algo comigo. Faz 12 anos que eu moro a mais de 10 quilômetros de onde eu congrego, aqui no bairro chamado Guarujá. E eu sempre orando, Senhor, eu gostaria de morar mais perto de onde eu congrego.
Então, se eu praticamente todo dia eu venho na sede. E tem dias que eu tive que vir na sede 3 vezes, então dá mais de 60 quilômetros por dia, 4 vezes, dá mais de 80 quilômetros por dia. Então só de combustível quase R$1.000 que eu gasto por mês. E eu sempre orando, Senhor, abençoa, Pai, quero morar mais perto. E aí coloquei nas mãos de Deus, e eu falei, Senhor, me leva para onde o Senhor quiser me levar. Aí o que eu fiz? Agora, esse mês agora, eu já há alguns meses vim orando, Deus falou comigo, faz assim. O meu filho mais velho quer casar, ele mora comigo, e o Senhor falou comigo, vende a tua casa para o teu filho, vende, você vai perder um pouquinho, que realmente vender particular você ganha mais, porque se vai vender financiado pelo banco, o banco vai lá avaliar abaixo do que vale e você vai perder um pouco. Mas você não vai perder nada porque estará abençoando o teu filho. Eu digo amém. E o Senhor falou comigo, lembre-se que você abençoando o teu filho, lembre-se que você também é meu filho, eu vou te abençoar. E aí conversei com meu filho, o pai vai vender a casa para você, vamos financiar pela Caixa, não precisa você me dar o 20% de entrada, que a Caixa financia só 80%. Lá na frente a gente negocia, quando você estiver abençoado, você abençoa o pai, eu quero te abençoar. Ele, ô pai, fico muito feliz, estava pensando em pagar aluguel, quero casar e tal. Eu digo, não filho, você vai morar no que é teu. Vendi a casa para ele. E aí, vendi a casa para ele e falei, agora eu estou sem casa. Então, para onde Deus vai me levar? Não sei, mas Senhor, me leva para onde o Senhor quiser me levar nesta cidade. Agora, quando eu fui para Israel, nós estávamos numa reunião lá, e aí cada um colocou, havia aqui Israel, tem alguns pedidos especiais e tal, cada um deu uma palavra. E eu até falei, digo, olha, eu tô aqui, tô orando, né? O pastor sabe, eu vendi minha casa, tô sem casa, quando eu voltar pro Brasil, não sei para onde Deus vai me levar. Então que Deus me leve para o melhor lugar aonde eu serei feliz com a minha família. E Deus abriu as portas. Quando nós voltamos de Israel, já apareceu uma grande bênção. E aí eu fechei negócio e, para a glória de Deus, inclusive, eu vou morar praticamente a 5 minutos da igreja sede, bem aqui no centro da nossa cidade. E o edifício que Deus me levou, comprei um apartamento. Olha o nome do edifício, Edifício Éden. Meu Deus, quando o consultor imobiliário falou para mim, digo, olha, apareceu um apartamento, o que você está procurando, e o nome do edifício é Edifício Éden. Eu digo, meu Deus, é o Senhor me guiando. Inclusive o nome do edifício, uma maravilha, um apartamento muito abençoado. Tem quase 120 metros quadrados, um apartamento grande, muito bom, exatamente como eu pedi. E Deus foi muito maravilhoso. Por quê? Eu esperei ser guiado por Ele. Quando você coloca a tua vida na dependência total de Deus, Deus te leva para o melhor lugar. E eu nem me mudei ainda, irmãos. Nós estamos aqui em outubro, eu acho que eu vou mudar final de novembro. Quero pintar, fazer umas reformas ali, mas estarei morando bem pertinho da igreja onde eu congrego. Meu filho ficou abençoado, eu fiquei muito abençoado. Então, por quê? Porque quando você deixa o Senhor guiar a tua vida, pode ter certeza, Ele vai te levar para o melhor lugar. Letra B, o cristão deve fazer como Moisés e sempre dizer, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Sempre falei para o Senhor, Êxodo 33:15, Senhor, eu quero ir para onde o Senhor me levar. Eu não quero ir, eu sempre dizia para os consultores imobiliários, eu sirvo um Deus vivo, eles nem crentes são, sirvo um Deus vivo, Deus poderoso, e eu estou nas mãos dele. Ele vai me guiar nesta cidade, em algum lugar vai me colocar nessa cidade, para eu servir a ele melhor com a minha família. E Deus me levou no melhor lugar possível, bem no centro da cidade, bem próximo à igreja sede. Estou muito feliz por isso. Por quê? Porque assim como Moisés, eu sempre disse, Senhor, não me faça sair daqui, se a tua presença não for comigo e não for o Senhor me guiando. E Deus é maravilhoso. Aleluia, vem comigo. Visão geral. Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Aleluia! Vamos lá. Cuidando do templo do Espírito. Vem comigo. Primeiro, fugir da prostituição. Atenção, redobra a tua atenção, isso aqui é muito importante. Letra A, letra B. A expressão fugir, usada por Paulo,
traz a ideia de algo muito perigoso que quer destruir a vida do crente. E este deve fugir para não ser destruído, conforme 1 Coríntios 6:18. Letra B. Qualquer prática sexual fora da bênção do casamento é considerado impura diante de Deus, ferindo a pureza do templo do Espírito Santo, o nosso corpo. E por isso que temos que fugir, porque esse tipo de prática quer destruir a comunhão do homem com Deus e destruir o próprio templo de Deus, que é o nosso corpo. Para você que me segue, nos acompanha, nós temos os nossos grupos no WhatsApp. Então eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o que eu vou ler agora para vocês, tá? É um estudo sobre o cenário estatístico mundial da prostituição e da pornografia. Vem comigo. Olha aqui, ó. Estima-se que existam dezenas de milhões de pessoas trabalhando sexualmente no mundo, com a prática da prostituição mesmo. Em torno de 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem profissionalmente. Além das pessoas que não conhecem a verdade, estão aí amaziadas, em fornicação, tudo um tipo de prostituição. Prática sexual ilícita. Tá? Para o Brasil, estima-se 500 mil de pessoas que trabalham vendendo o corpo. Isso que se tem conhecimento. Aí eu tenho as fontes aqui, tudo, as matérias e as pesquisas. Quais são os males disso? Aumento de HIV, aumento de doenças venéreas, aumento de mortes por intrigas, confusões, desavenças, destruição da família. Olha só, exposição à pornografia, um dos maiores vícios entre as pessoas hoje. Está pegando muita gente entre 9 e 16 anos, já começa na infância o envolvimento com pornografia. Irmãos, então aqui tem muitos dados, tá? Prostituição, trabalho sexual, tráfico de menores, exploração sexual. Irmãos, é um problema gigante no mundo hoje, a prostituição e a pornografia. Aumenta as despesas. Se fosse, irmãos, para tirar a prostituição e a pornografia, diminuiria as despesas no hospital público, INSS, porque o que tem de pessoas doentes, que pegaram doenças venéreas, HIV, uma série de coisas, isso iria sobrar dinheiro para uma saúde com mais qualidade para o acesso de todos os brasileiros. Mas as pessoas com prostituição, pornografia, estão cada vez mais doentes e isso pesa para os cofres públicos também. Horrível. E inúmeros problemas a prostituição e a pornografia. Vou deixar esse estudo lá nos grupos do WhatsApp. Você pode entrar lá e baixar gratuitamente, ok? Eu trouxe os dados aqui da prostituição e da pornografia no Brasil e no mundo. Vamos lá? Fugir. Qualquer prática sexual fora, então, do casamento é considerada impura diante de Deus, ferindo a pureza do templo do Espírito Santo no nosso corpo. Confere lá 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23 e 1 Coríntios 6 e 18. Disciplinas espirituais. Vem comigo. Isso aqui é rico demais. Olha só. Para vencer os desejos da carne, é de suma importância ter disciplina espiritual. Através das seguintes práticas. Primeiro, vigiar é uma prática. Vigiar é você estar sempre atento, se desviando, literalmente, com o teu corpo, das práticas do pecado. Vigiar, Mateus 26, 41, uma prática espiritual. Orar, 1 Tessalonicenses 5, 17. Estudar a Bíblia, Josué 1 e 8. Jejuar, Mateus 9, 15. Frequentar a igreja, Hebreus 10, 25. Ter comunhão com os irmãos, João 17 e 21. Disciplinas espirituais. Por que isso, pastor Rodrigo? Letra B. Paulo disse que devemos andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. A palavra andar está relacionada com as práticas que agradam o Espírito Santo.
quem se envolve com as práticas que agradam o Espírito Santo não cumpre os desejos da carne. Ponto. Simples assim. Gálatas 5:16. Uma pessoa que está orando, vigiando, lendo a Bíblia, jejuando, se envolvendo com o povo de Deus, em comunhão, indo na igreja, vai ter tempo para ficar entregando a carne para os desejos carnais? Não. Ela está andando no Espírito, se envolvendo com práticas que agradam o Espírito Santo. Se você olhar na tua palavra, na tua Bíblia, andar no Espírito, o Espírito ali está em letra maiúscula. É andar de acordo com as práticas que agradam o Espírito Santo. Tá? Vem comigo. 3. Disciplinas corporais. Letra A e letra B. A Bíblia ensina que quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3:17. Letra B. Antes de amar o próximo, devemos ter amor próprio, cheio de sabedoria, a fim de cuidarmos da nossa saúde física com responsabilidade e alegria. Confere Salmo 90:10. Lá, irmãos, a pessoa passar a ter longevidade por sua robustez. A palavra robustez ali significa força muscular. Atividade física. Desde os tempos antigos, a atividade física sempre fez bem para o ser humano. Então procure ter cuidado com as práticas e atividades físicas para o teu organismo, a fim de que você possa melhorar todo o sistema metabólico do teu corpo. Eu estava vendo um médico falando, a musculatura das coxas, das pernas, é fundamental para todo o bem-estar da estrutura óssea e muscular do organismo, porque são elas os guardas fortes que a Bíblia fala, que segura, que protege. O que um guarda faz? Protege, cuida. As pernas sustentam toda uma estrutura pesada. Se você cuidar, fazer caminhadas, fazer alongamento, olha o gato não sai da onde ele está dormindo sem antes se alongar e depois ele vai caminhar. O ser humano não faz um alongamento, não faz uma caminhada, não procura se alimentar melhor com frutas, verduras, legumes, não toma água. Toma uma aguinha comigo agora aí, faz muito bem. Não toma água. Nosso corpo, a grande parte do nosso corpo é formada por água, líquido. As nossas células, eu vi um médico explicando, as nossas células é igual peixe. Se o teu corpo estiver, aliás, as nossas células é igual ao peixe, o nosso corpo é igual a um aquário. Se o teu corpo estiver com a água limpa, as células terão saúde. Mas surge a água de um aquário e veja o que vai acontecer com os peixes. Eles vão morrer. Se o teu corpo estiver muito oxidado, sem um pH com nível alto de qualidade, que vem na água, Rodrigo, mas eu tomo bastante líquido. Que suco, com alto teor de açúcar, Coca-Cola, ainda com alto, pior ainda o teor de açúcar. Não estou dizendo que você vá cortar da noite para o dia, mas tem que diminuir e até essas coisas tem que cortar mesmo. Bebida alcoólica, então nem se fala. Muito café. Irmãos, tudo isso vai sujando a água do aquário. E as células vão morrendo, teu corpo vai ficando propenso a ficar oxidado, facinho para qualquer coisa virar numa inflamação. Água, invista em água, é de graça, não que você não pague, mas o acesso é fácil, não custa caro. Beba água, frutas, invista na saúde emocional. Quando você pensa pensamentos confiantes, é liberado sinapses. São descargas elétricas e elas vão diretamente no teu sistema neuronal e hormonal. E no sistema hormonal, esses pensamentos confiantes, eles disparam descargas elétricas para produzir hormônio, endorfina, serotonina, dopamina, hormônios do prazer, da disposição, da alegria, queira ou não queira. Pensou confiantemente, as descargas são disparadas, os hormônios serão produzidos. Se você pensar confiantemente,
é aquilo que a Bíblia diz: um coração alegre, confiante, formoseia o rosto, vai influenciar diretamente o sistema hormonal e o sistema metabólico do organismo, neuronal também, e você vai se sentir bem. Agora, pensou negativo, com medo, e a Bíblia vem sempre orientando: não temas, não temas, não pasme, não te espante, não seja medroso, não seja tímido. A Bíblia fala, por quê? Porque pensou negativo, as sinapses, as descargas elétricas serão disparadas igualmente e vai produzir o hormônio que não é a dopamina, serotonina, endorfina, é cortisol. Queira você ou não queira. Pensou com medo, eu já estou dando uma palavra como terapeuta, pensou com medo, com pânico e fazendo antecipação do medo, tal, vai disparar a descarga elétrica, vai mexer no sistema hormonal, vai produzir cortisol. Cortisol, hormônio do estresse. A pessoa fica desanimada, sente dores, desânimo, procrastina, um cansaço, uma preguiça, ela não fica satisfeita com nada, ela fica com mau humor, e aí ela olha, começa a olhar as coisas, nada tá bom, o marido não tá bem, a casa não tá bem, os filhos não estão bem, o serviço não tá bem, a igreja não vai bem, nada vai bem. E ela começa a murmurar, começa a dar legalidade com as palavras, e aí começa a vir já o mundo espiritual a trabalhar, e as coisas começam a piorar, e ela de um desânimo já entra numa pré-depressão, vai para uma depressão, e misericórdia, pode ir para uma opressão, e até uma possessão, e até um suicídio. Pensamentos negativos, doenças, começa na mente, somática, se manifesta no corpo, pelo amor de Deus. Cuide da tua saúde espiritual, emocional e física. Mas tudo começa no espírito. Sirva a Deus com alegria. Ande nos caminhos do Senhor. Tô sentindo, essa aula é tremenda. Essa aula é tremenda. Esse tempo um irmão comentou: pastor Rodrigo, você tinha que congregar aqui na minha igreja para nos ensinar. Mas irmãos, ande comigo que você já vai aprender muito. Deus tem nos dado essa graça. Vem comigo, maravilhoso. Vamos lá. Visão geral. Cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Outra coisa boa também é dormir, né, irmão? Sono, boas noites de sono, acorde cedo, não fique. Tem gente que aproveita, vai para a escola dominical domingo, levanta de manhã, não fica entregando o teu corpo ao comodismo, ao sedentarismo, não entrega o teu corpo a isso. Tem gente que pensa assim: não, domingo eu vou dar uma esticadinha, eu vou dormir até mais tarde. Você não dorme, você fica se batendo pra lá e pra cá. Ou você deita pro canto aqui, ó, você não dorme. Já passou de 6 horas, passou de 7 horas, você não descansa. Você fica ali entregando o teu corpo ao cansaço. Descansa desse lado, tô cansado. Vira pro outro lado, aí dá uma descansada. Isso não é sono, isso não traz saúde. E você está entregando o teu corpo ao sedentarismo. Ai, por favor, dorme ali 6 horas, 7 horas, domingo de manhã, levanta cedo, vai para a escola dominical, vai cuidar da saúde do teu corpo, do teu espírito, da tua alma. Pode ter certeza, você vai ganhar saúde se você levantar cedo, ir para a igreja. Aproveita, já vai em jejum, os irmãos estão em consagração lá, faz um voto de consagração, é tudo de bom para a tua vida. Não vai ficar doente, não vai. Vem comigo, conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos 12:30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Como eu falei, a nossa reputação, templo do Espírito, noiva de Cristo, corpo de Cristo, santuário de Deus, rebanho de Deus, povo de Deus. Irmãos, você pertencer a Deus, você está com a maioria e você tem os melhores privilégios, pode ter certeza. Chegamos ao final desta lição abençoada. Deixa o teu like nesse vídeo, me ajuda, viu? Nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, eu vivo desse ministério. Deus me levantou para trabalhar com o ensino da palavra de Deus, com muita dignidade, e eu conto com o teu apoio. Que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos fazer a nossa oração para milagres? Tem irmãos comentando aqui, eu leio, viu? Irmãos comentando que estão sendo curados com essas orações aqui. É uma unção que Deus, por bondade, tem feito, que acompanha o nosso ministério. Também as curas divinas. Não esqueça, dia 28/10,
a grande aula para os parceiros ACAT, para que você complemente a tua renda, quer fazer uma renda extra, quer abençoar o teu lar, tua família, então se torne um parceiro ACAT. Nós não iremos mexer nos valores dos nossos cursos, pelo contrário, iremos tirar da nossa comissão, da nossa porcentagem, para abençoar os irmãos que estão nos apoiando, vocês merecem. E também dia 31/10, uma palestra, uma aula para você dar manutenção no teu casamento. 31/10, uma sexta-feira, às 20 horas. Você vai aprender o 4º nível do relacionamento, vai sarar e salvar o teu casamento. Vai dar a manutenção que ele precisa. Vamos orar? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, te damos graça pela riqueza desta aula e pedimos a tua bênção. Abençoe cada um dos teus filhos. Abençoe nesse momento, Pai, que nós possamos receber sabedoria para cuidarmos do templo do Teu Espírito, o nosso corpo, nossa vida, o nosso ser. Abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor, e que esta bênção se manifeste agora com uma unção de cura e que as enfermidades no corpo, as doenças do corpo, também na alma, desapareçam em nome de Jesus. Venha da Tua parte, por graça e misericórdia, a cura e a saúde, em nome de Jesus. Sejam benditos e curados agora. Desapareça esta infecção, essa dor, este mal. Fique livre deste mal pelo poder do nome de Jesus. Seja engrandecido, Senhor, nesta hora. Nós te damos graça. Abençoa cada um dos teus filhos, cada obreiro, cada pastor, professor, líder, cada aluno, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.